fechamento de mercado dia 16 de março, terça-feira. Vamos agora analisar as melhores oportunidades que o mercado acabou apresentando para a gente hoje, baseadas no nosso modelo operacional. Inclusive, pessoal, esse fechamento de mercado está em novo formato agora, porque a gente está postando ele aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E então a gente está trazendo aqui abertamente para todos vocês. Antes a gente postava só para o pessoal da mentoria, era algo exclusivo da mentoria. Agora a gente está trazendo para todo mundo aqui no Insta e também no nosso canal. A gente basicamente aqui analisa onde o gráfico apresentou as melhores oportunidades do dia, baseadas no nosso sistema operacional, certo? Então, vamos lá. O mercado hoje abriu sem gap, na verdade, abriu numa faixa de preço bem considerável. Olha só, o mercado abriu aqui numa faixa de preço bem considerável, que foi justamente daqueles topos dos dias anteriores. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla de olhar o mercado no contexto macro, né? No viés macro. Olha só, esses topos aqui de trás acabaram impactando, influenciando nos preços hoje. Ontem o pregão já tinha finalizado nessa região e hoje o mercado abriu mais uma vez nessa mesma região, o que já tinha se tornado uma região forte de resistência. E assim que o preço abriu aqui, imediatamente, olha só esse candle de força jogando o preço para baixo, com bastante convicção, jogando o preço para baixo. Porém, as médias móveis, o conjunto de médias móveis que a gente costuma utilizar, elas estavam ascendentes, né? Elas estavam apontando para cima. Então o mercado encontrou uma dificuldade aqui, encontrou uma barreira, tanto que, olha só, começou a se formar, a se apresentar muitas sombras. E a gente sabe que isso acaba deixando o mercado confuso, né? Sem muita convicção do movimento que ele vai tomar logo adiante. Olha só essas sombras aqui em cima das médias, em cima da VWAP. Então, durante esse período aqui, basicamente de 1 hora, de 9 às 10, o mercado trabalhou num período mais ou menos consolidado, muita sombra para cima, para baixo, a VWAP e as médias cortando o preço. Então, nesse momento, isso faz o mercado ficar muito confuso, né? Faz o mercado ficar muito confuso. E até que depois ele começou a tomar direção, colocando candles fortes de venda, candles fortes vendedores. Então os vendedores começaram a empurrar o preço para baixo, as médias começaram a apontar melhor a direção do preço, proporcionando aqui, começando a configurar um bom cenário de venda. Até porque a gente sempre costuma falar, um cenário ideal um cenário ideal de venda é aquele onde o preço está trabalhando abaixo do conjunto de médias, das principais médias que a gente utiliza, que são as médias de 9, de 20, de 50 e também a VWAP. A VWAP que é conhecida e considerada como a média dos tubarões, né, das grandes instituições, que precifica muito o mercado. E foi o que aconteceu. Quando ele passou para baixo das médias, olha só, esse candle aqui de força, que inclusive está pintado com a nossa coloração exclusiva dos mentorados, indicou mais convicção, mais força ainda dessa queda. O mercado já estava formando topos mais baixos, fundos mais baixos, e a gente sabe que quando se tem topos e fundos mais baixos, nós temos uma tendência de baixa, né? Então o mercado, se a gente olhar pelo Price Action, o mercado já vinha tentando subir aqui, falhando esse topo. Tentou subir aqui, falhou esse topo, então ele estava fazendo topos mais baixos. E isso já estava caracterizando a queda do movimento. Quando ele passou para baixo das médias, isso só confirmou essa queda para a gente, certo? Porém, pessoal, o momento que ele chegou aqui, ele chegou em cima dessa média aqui, olha só, média de 200. Essa média ela é muito importante. Quando o preço fica trabalhando entre essas principais médias, 200, 20, 50, o preço costuma ficar lerdo, o preço costuma ficar sem muita direção. Só após o momento que ele rompe essas médias, olha só como ele corre, ele caminha muito melhor, né? Muito mais, com mais fluidez, mais facilidade. Mas vamos lá. E também, além dessa média de 50, tinha essa VWAP aqui que foi do dia anterior. Estão vendo aqui? Olha só.
essa VWAP do dia anterior acabou também influenciando, porque a gente sabe, VWAP, como a gente já mencionou, é uma média onde as instituições batem muito pesado, e como o mercado ele trabalha com memória de mercado, justamente nessa região, ontem principalmente, tinha muita ordem, né, principalmente das grandes instituições aí que operam muito pesado. Mas enfim, o que a gente precisa saber é que elas influenciam no preço do dia seguinte também. Então foi o que aconteceu. Porém, quando o preço corrigiu, é aqui que entra a parte mais interessante do dia, foi que quando o preço corrigiu, ele corrigiu em uma espécie até de bandeira, né? Uma leve consolidação aqui. Olha só, se a gente olha do ponto de vista de uma bandeira, olha que legal, a gente percebe que realmente existia uma bandeira de baixa aqui. Depois ela foi rompida e o preço caiu, reproduzindo toda essa amplitude aqui do mastro da bandeira para baixo. Como a gente sabe, as figuras de mercado elas são operadas na hora do rompimento, buscando como alvo toda a amplitude da figura. Mas não vamos assim se atentar à questão da figura. Eu quero que vocês vejam aqui a questão do contexto. Foi o que até eu postei no nosso Instagram hoje pela tarde. Esse cenário aqui mostrando o contexto que teve aqui, que nos proporcionou uma bela entrada. Olha só, primeiro de tudo, o preço ele caiu, fez uma breve recuperação. Essa recuperação foi aonde? Primeiro de tudo, essa recuperação foi nos níveis de Fibonacci. Isso por si só já é muito forte. Tendência de baixa, o preço normalmente tende a fazer uma recuperação. Ele fez uma recuperação até as médias móveis, até o nível de 38,2% de Fibonacci. Então já era um cenário muito bom, até porque o preço estava trabalhando abaixo das médias. E inclusive, olha só o que o preço fez. Está vendo esse fundinho aqui, esse fundo anterior? O preço tocou nessa região, encontrou uma possível resistência, porque a gente sabe que um suporte que foi rompido, ele serve como resistência quando o preço volta lá, certo? Isso é a troca de força ou polaridade que a gente chama. E olha lá. Então a confluência foi perfeita aqui. O preço retraiu nos níveis de Fibo, retraiu nas médias móveis e também trocou força aqui, polaridade, com esse fundo anterior. E inclusive, olha só, esse candle aqui, a gente deixou sinalizado, esse candle de força preto aqui, sinalizou a convicção dos vendedores em empurrar o preço para baixo. Então aqui foi uma entrada, e olha só a entrada, seria no fechamento desse candle, e o nosso stop seria onde? Na máxima. Stop sempre nos topos e fundos anteriores, é o stop técnico, 240 pontos. Ok, ponto de entrada a gente já sabia, mas e o ponto de saída, ou seja, o nosso alvo? Para isso que a gente utiliza Fibonacci, as projeções de alvo de Fibonacci. E aí que tá, a gente poderia projetar todo esse pivô. Deixa eu mostrar aqui a vocês, porque a gente sabe que o preço ele fez uma queda. Espera aí, errei aqui. O preço fez uma queda, fez a recuperação. Isso aqui, ele deixou esse fundo aqui embaixo e depois ele rompeu esse fundo, inclusive com ignição aqui, né, com um candle de força. Olha só, o candle vermelho inclusive pintado pela nossa regra de coloração. A partir do momento que ele rompeu esse fundo, ele ativou esse pivô. Então a gente poderia projetar os alvos baseados nesse pivô, certo? E olha só como ficaria. Primeiro alvo, a gente sabe que os alvos, para projetar alvo, a gente utiliza a mesma ferramenta de Fibo e vai colocando os níveis de Fibonacci um por um na cabeça do pivô, conforme ele vai sendo alcançado. Então a gente colocou o primeiro nível, essa linha aqui embaixo nos dá o primeiro alvo. Olha só, no preço foi, cravou o primeiro alvo, certo? Logo em seguida, o preço fez um recuo até onde? Até as médias de novo e rompeu e foi buscar cravado o nosso segundo alvo. Olha só, segundo alvo, segundo nível de Fibonacci na cabeça do pivô. Essa linha aqui embaixo nos deu o alvo, o preço foi lá cravado buscar. Mas antes disso, o preço fez
nos dê outras possibilidades de entrada, né? Se a gente olhar bem aqui, o preço nos deu outras possibilidades. Eu deixei até marcado aqui, deixa eu movimentar os 2 minutos, porque a gente utiliza os 5 minutos e os 2 minutos para poder filtrar algumas entradas e antecipar alguns movimentos. Isso permite a gente ter um stop mais curto e pegar mais pontos como alvo, certo? Olha só, quando o preço fez esse breve recuo aqui, mais uma vez, utilizando as médias móveis como uma linha de tendência, praticamente, porque as médias móveis são isso, elas são linhas de tendências dinâmicas. Dinâmica porque ela vai se movimentando conforme o preço vai se formando. Então, ele acabou segurando, sendo ancorado aqui, o preço foi ancorado pelas médias, e as médias vinham numa direção boa, olha só as médias abertas, a VWAP já lá em cima, então o cenário era ideal de venda. Então quando o preço ele segurou, ele ancorou aqui nessas médias, ele apresentou possíveis entradas. Esse candle aqui foi uma entrada. Olha só, a gente filtrou pelos 2 minutos aqui, a gente até chegou a pegar essa entrada, a gente não postou nada, mas a gente chegou a pegar essa entrada aqui. Esse candle de força para baixo, ele chegou até as médias e o preço meteu um candle de força para baixo, saindo das médias. Quando tem esse padrão aqui, pessoal, configura uma possível entrada. Óbvio que a gente tem que estudar todo o possível cenário, todo o contexto. E logo em seguida o preço caiu mais um pouco e apresentou o mesmo padrão. Olha só, um candle com bastante força aqui pelos 2 minutos, rasgando para fora das médias, certo? Após ter sido ancorado por elas. Isso aqui configurou mais um padrão. E o que foi que aconteceu também aqui? O que chama atenção foram duas entradas seguidas e todas elas, olha o stop, 153 pontos, 100 pontos. E o alvo? O alvo ainda continuaria sendo aquele nosso alvo macro, né? Aquele alvo macro que a gente tinha projetado lá de cima. O preço não já tinha alcançado o primeiro, ele praticamente andou aqui 300 pontos e alcançou o primeiro alvo, certo? Então a gente poderia ter feito um trade pequeno, até porque o stop, como vocês viram aqui, foi curto, proporcionou isso para a gente. E logo em seguida, após ele ter rompido aqui, ele proporcionou uma nova entrada. Na verdade, ele bateu o alvo, recuou, fez um breve recuo. Olha só, pelos 5 minutos a gente vê melhor, ele fez um breve recuo. E pelos 2 minutos a gente consegue ver que nesse recuo ele fez o mesmo padrão. Olha só, mais uma vez um stop ali considerável, 180 pontos. E caso ele rompesse aqui, ele poderia facilmente ir buscar aquele nosso segundo alvo, né? Que foi o que aconteceu. Lá para as 16 horas, o mercado foi lá e cravou. Outro fato interessante, essa região aqui embaixo, se a gente mais uma vez olha a visão macro, né? Tem uma visão macro do mercado, olha só o que era. Esses fundos dos dias anteriores. Então, se a gente realmente tem uma visão macro, aqui o preço está trabalhando dentro de um cenário aqui como se fosse consolidado. Se a gente olha pelo gráfico de 60 minutos ou até maior, a gente percebe isso, que o mercado está num período consolidado, olha só. E mesmo assim ele apresentou dentro do nosso modelo operacional algumas oportunidades. Então, depois o preço, depois de tocar aqui, retraiu, ele reagiu muito bem. Após ter tocado aqui, subiu muitos pontos. E a partir daqui a gente já se ausentou, a gente não pegou mais nenhuma entrada, não analisou o mercado. E é isso que a gente tinha para passar hoje. Essa daqui foi a nossa análise, a nossa visão com as melhores oportunidades. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o fechamento de amanhã.